Caríssimos alunos e alunas da Escola do Sofrimento, sejam todos bem-vindos, bem-vindas à nossa 16ª aula, graças a Deus. Tivemos mais um intervalo de uma semana sem um programa inédito, levando em consideração que sempre quando escolhemos fazer alguma coisa para o reino de Deus, sempre vem aquela porçãozinha de dificuldade própria de quem põe a mão no arado, não é verdade? Mas nada disso ofusca a vontade de Deus, como diz Santa Faustina, que para uma obra ser de Deus, ela precisa ser provada, ela precisa ser testada, como diz São Tiago também, né? Feliz o homem que, depois de provado, depois de testado, receberá a sua recompensa. E nós temos certeza que as recompensas já estão chegando através dos tantos testemunhos que nós estamos recebendo em virtude, dessa escola do sofrimento. O tema do nosso programa de hoje tem a ver com a espiritualidade e a santidade dos pastorinhos de Fátima. É um assunto que eu gosto muito de falar sobre ele, até porque no ano de 2005 eu tive a graça de lançar um livro cujo nome é O Grande Segredo de Fátima. É um livro bem documental que traz toda a biografia dos 3 pastorinhos de Fátima, traz um relato bem detalhado de como aconteceram o ciclo das aparições, que foram divididos em 3 ciclos. O primeiro ciclo, que foi a aparição do Anjo de Portugal no ano de 1916, portanto um ano antes das aparições de Nossa Senhora, meio que já preparando as aparições da Virgem Maria. O anjo então aparece aos 3 pastorinhos no ano de 1916. O segundo ciclo é justamente o ciclo das aparições de Nossa Senhora em Fátima, que se deram de maio a outubro do ano de 2017, considerado assim o segundo ciclo das aparições. E o terceiro ciclo, que é muito pouco conhecido aqui no Brasil, que é chamado de ciclo cordimariano, que tem a ver com as revelações do coração de Nossa Senhora, a vidente Lúcia, que continuou ainda por muitos anos a divulgar as mensagens de Fátima. Portanto, esse é um assunto que tenho um pouco de autonomia para falar sobre ele, em virtude também do fato de ter morado em Portugal, em Fátima, durante 4 anos e lá tive essa oportunidade de me aprofundar bastante nos estudos e conhecer passo a passo de como aconteceu então as mensagens de Fátima, as aparições, como desenrolou também todo o contexto dos segredos de Fátima. Portanto, o tema do nosso programa de hoje é uma consequência de uma reflexão que já estávamos fazendo, numa série de 4 programas, pela qual nós estávamos refletindo sobre o pedido que Nossa Senhora fez aos 3 pastorinhos. E hoje nós vamos conhecer 2 vias de santidade, 2 caminhos de santidade, pela qual os pastorinhos descobriram como uma forma de alcançar o céu. No livro O Sentido Salvífico do Sofrimento Humano, eu dedico um capítulo falando justamente dessas 2 vias, cujo título é Santidade em Mão Dupla. Podemos dizer que a santidade se dá em 2 vias, uma via que vai, uma via que vem, como diz o padre Fábio de Mello, que o milagre se dá por 2 vias. Uma via vem pela mão de Deus e a outra via vem por nós através da nossa fé. E hoje nós vamos ver que os 3 pastorinhos de Fátima descobriram que a santidade também acontece em 2 vias, uma via que vai, uma via que vem. A primeira via que os pastorinhos descobriram são representados por aqueles sofrimentos enviados por Deus, ou seja, aqueles sofrimentos involuntários que vêm não da vontade nossa, mas que vem da vontade de Deus. E olha, vontade aqui não tem a ver com masoquismo, porque Deus não tem prazer em nos ver sofrer, mas Deus permite que nós passemos por algum momento de sofrimento, por alguma tribulação, com a finalidade de santificar a nossa alma, ou por alguma finalidade específica, como vimos no caso dos pastorinhos, que Deus pede os seus sofrimentos para a conversão dos pecadores, para a salvação das almas do purgatório e pela conversão da Rússia. E dessa forma, esta vontade de Deus aqui tem a ver com permissão. Deus permite que passemos
por um cadinho de sofrimento com a finalidade de santificar a nossa alma. Já a segunda via são aqueles sofrimentos voluntários, aqueles sofrimentos que partem da nossa vontade própria, mas esses sofrimentos nós vamos estudar na próxima aula. E hoje eu quero convidar você a abrir o livro na página 61, o livro O Sentido Salvífico do Sofrimento Humano. Pode até parecer um pouco chato ficar aqui sempre divulgando o livro, mas veja que é muito importante que você acompanhe as nossas aulas com um livro nas mãos. Se você ainda não tem o livro, você pode adquirir esse livro em qualquer lugar do Brasil pela Livraria Canção Nova, loja.cancaonova.com, ou pela Livraria Loyola, livrarialoyola.com.br, tá certo? Estamos aqui na página 61 do nosso livro. Certamente os 3 pastorinhos, as 3 crianças de Fátima, Francisco, Jacinta e Lúcia, tiveram muitos sofrimentos enviados por Deus, que vieram por permissão divina. Mas eu gostaria hoje de relatar apenas um acontecimento que eu julgo ser um dos momentos mais difíceis da vida das 3 crianças, que aconteceu no mês de agosto, no período em que aconteceria a 4ª aparição de Nossa Senhora em Fátima, que aparecia sempre no dia 13, como prometera Nossa Senhora aparecer todos os dias 13 de maio a outubro. Mas nesse mês de agosto, da 4ª aparição, foi a única vez que Nossa Senhora não apareceu no dia 13, porque os pastorinhos foram aprisionados. É isso mesmo, as 3 criancinhas foram presas pelo administrador, o senhor Arthur de Oliveira Santos, uma espécie de líder político da época. Sabendo ele que Nossa Senhora havia revelado aos pastorinhos os 3 segredos tão polêmicos segredos de Fátima, ele então resolve aprisionar as 3 crianças com esta finalidade de arrancar dos 3 pastorinhos o segredo que Nossa Senhora havia confiado apenas a eles e a mais ninguém. Nossa Senhora permite aos 3 pastorinhos uma visão sobrenatural do inferno, e depois desta visão sobrenatural, Nossa Senhora então revela os 3 segredos aos pastorinhos e pede que eles não contassem a ninguém até uma segunda ordem. Então o senhor Arthur de Oliveira Santos, o administrador, num primeiro momento resolve prender os pastorinhos durante 2 dias em sua casa e, tentando ludibriar os pastorinhos com promessas e presente a fim de tirar deles o segredo. Contudo, os 3 pastorinhos, fiéis a Nossa Senhora, não se dobraram e decidiram não contar nada ao administrador. E vendo que sua tática não funcionava, então o senhor administrador Arthur de Oliveira resolve levar os pastorinhos para a cadeia e coloca eles justamente no meio de outros presos com a pretensão de amedrontá-los. Mas mesmo assim os 3 pastorinhos não arredaram os pés. Achei interessante que Jacinta, que era mais novinha, Jacinta tinha apenas 7 anos quando Nossa Senhora apareceu, e Francisco tinha 9 anos. O que mais custava para Jacinta era o fato de não estar ali presente junto dela os seus pais. Ela sentia falta da sua família. E Francisco, então, tentando consolá-la, diz para ela: oferecemos a Jesus pelos pecadores. E, levantando os olhos e as mãozinhas para o céu, fizeram este oferecimento: ó meu Jesus, é por vosso amor e pela conversão dos pecadores. Já para o pequeno Francisco, o que mais custava para ele era o fato da possibilidade de nunca mais ver Nossa Senhora. E ele diz assim: a mãe, se não tornarmos a ver, paciência. Oferecemos pela conversão dos pecadores. O pior é se Nossa Senhora não voltar mais. Isso é o que mais me custa. Mas também ofereço pelos pecadores. Vemos claramente aqui que os pastorinhos sempre tinham um endereço pelos quais eles ofereciam seus sofrimentos a Deus. E não era só para a santificação deles próprios, mas também pela conversão dos pecadores, pelas almas do purgatório. Então, vendo que o senhor Arthur de Oliveira nada conseguiu também, mantendo os pastorinhos na prisão, na cadeia, ele então resolve fazer um tipo de terrorismo psicológico com os pastorinhos,
desse tipo que estamos acostumados a ver em campos de concentração dos regimes nazistas. Ele então chama um dos seus guardas e pede que ele prepare uma caldeira de azeite a ferver com a finalidade de fritarem vivos os pastorinhos de Fátima. E a primeira a ser provada foi a pequena Jacinta, certamente porque ela era a mais frágil das 3 crianças. Ela tinha apenas 7 anos, vendo que ela certamente poderia ceder com mais facilidade. O guarda então ameaça aos gritos dizendo: ou dizes o segredo ou morre. Mas como Jacinta responde de forma heróica que não revelaria o segredo, mesmo se fosse preciso ir para um caldeirão de azeite a ferver, o guarda então arrasta ela sem dar a oportunidade dela se despedir do seu irmão Francisco e da sua prima Lúcia e leva então para o seu suplício final. Nesse momento, Francisco diz exatamente assim: se nos matarem, como dizem, daqui a pouco estaremos no céu. Mas que bom, nada disso me importa. E depois de alguns segundos, foi a vez de Francisco e Lúcia. Eles também disseram não e foram lá eles corajosamente em direção ao seu martírio final. Meus queridos irmãos e irmãs, muito embora este episódio não tenha passado de uma maldosa façanha do senhor Arthur de Oliveira e obstinado em arrancar à força dos 3 pastorinhos o segredo que Nossa Senhora havia revelado, e apesar disso não ter acontecido, graças a Deus, mesmo assim, os pastorinhos provaram um verdadeiro heroísmo espiritual. E eu não tenho dúvida nenhuma que este fato, esta prova que Deus permitiu que eles passassem, foi decisivo no seu processo de beatificação e canonização, que lhe concedeu então o título de santo para a nossa igreja. São Francisco Marto e Santa Jacinta Marta são 2 santos canonizados pela igreja. A heroicidade dos pastorinhos, sem dúvida, é autêntica, simplesmente pelo grande desejo de consolar e reparar os corações de Jesus e Maria, mas, sobretudo, no profundo anseio de ver a conversão dos pecadores e a salvação das pobres almas agonizantes na visão do inferno. Nenhum sacrifício é mais agradável a Deus do que o zelo pela salvação das almas. Os pastorinhos, depois da visão do inferno, passaram a ter anseio em salvar almas e por isso eles não perdiam nenhuma oportunidade que Deus lhes dava para salvar as almas pecadoras. Por isso, cada sacrifício oferecido a Deus, seja eles voluntários ou involuntários, enviado por Deus ou não, tem o seu sentido único na cruz de Cristo, lugar da redenção de todo homem. Deus queira que também nós estejamos abertos a oferecer a Deus e aceitar, todos aqueles sofrimentos que Deus desejar, que Deus permitir que nós passemos, com esta finalidade não só de salvar a nossa alma, mas também de salvar muitas almas que precisam dos nossos sacrifícios e das nossas orações. Este mês é lembrado por ser comemorado no dia 2 de abril, o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. O autismo, que é conhecido pela sigla TEA, T-E-A, Transtorno Espectro Autista, é um tipo de transtorno de desenvolvimento complexo do cérebro que pode ser até diagnosticado antes do nascimento e que compromete as habilidades de comunicação e interação da pessoa. Portanto, no testemunho de hoje, eu gostaria de trazer um casal aqui de Patinga, o Fabiano e a Karen, que tem um filho que é autista, e a Karen vai contar para nós como ela conseguiu enxergar esta primeira via que nós acabamos de refletir no tema de hoje, como forma de santificação, ou seja, ela consegue enxergar que Deus permite que ela passe por esta prova com a finalidade de não só santificar a sua alma, mas também pela salvação de muitas outras almas. Vamos ouvir. Eu já passei por vários sofrimentos, mas o sofrimento mais marcante na minha vida foi receber o diagnóstico de autismo do meu filho. Foi um momento muito difícil, tanto para mim como para o meu esposo e toda a minha família. Eu sou casada com o Fabiano e o nosso sonho era ser pais.
né? Então nós tivemos, né, eu tive uma gravidez muito planejada, muito sonhada. E o Lucas nasceu num momento de muita alegria, de muita fé, de muita esperança. Uma criança tranquila, um bebê sorridente, e ele chegou a falar por volta de 6 meses as primeiras sílabas, mamã, papá. E por volta de 10 meses nós começamos a perceber algumas características, alguns comportamentos diferentes dele. Nós chamávamos e ele não olhava. Ele começou a gostar de coisas que giravam. Ele virava o carrinho e rodava a rodinha. Para tirar foto dele, a gente tinha que colocar o tablet para ele poder olhar para a máquina, né? Isso foi começando a criar alguma coisinha no nosso coração de desconfiança que alguma coisa estava de errado, né? Estava acontecendo de errado com o desenvolvimento dele. Passou-se os 11 meses, no aniversário de 1 aninho dele, nós percebemos que realmente tinha alguma coisa errada. Então, ele ganhou na época um brinquedinho muito barulhento e ele chorava que quando ligava o brinquedo e ele ia com qualquer pessoa, ele não estranhava as pessoas, né? Então, e nessa época nós morávamos em São Paulo e Deus nos trouxe para Ipatinga e com 1 ano e 2 meses nós resolvemos procurar um médico. Na verdade, foi uma médica psiquiatra, né? E eu cheguei para ela e relatei todos os sintomas que o Lucas estava apresentando e ela bateu o martelo falando que ele estava dentro do espectro do autismo. E nesse dia, para mim, foi um dos piores dias da minha vida, né? Eu já saí do consultório chorando muito e dentro do carro eu gritava assim, eu já sabia, e as pessoas tentando me acalmar. Então, nesse momento, foi um momento de muita dor para mim. Então, nesse processo de diagnóstico, eu comecei a viver o luto, né? A partir do momento que eu recebi o diagnóstico, para mim, eu tinha perdido meu filho, né? Aquele filho idealizado, aquele filho tão sonhado, que infelizmente nós seres humanos, nós criamos uma falsa idealização daquela criança perfeita que vai crescer, que vai ser o melhor da escola, que vai ser médico, né? Então aquele filho que eu idealizei tinha morrido ali. Então eu vivi todo o processo de luto. Eu não comia, eu só chorava, eu não dormia, né? E nesse processo que eu chamo de deserto que eu vivi, eu tive algumas experiências muito bonitas com Deus. Eu me lembro que uma madrugada, 3 horas da manhã, na casa onde eu morava, na cozinha, tinha um crucifixo. E naquela madrugada, eu sentada na mesa, todos dormindo e eu ali, naquele sofrimento, eu olhava para aquele crucifixo e pedia a Jesus, Senhor, uma gota apenas do seu sangue derramado na cabeça do meu filho, eu creio que ele é curado. E eu ficava naquela súplica o tempo todo e eu sofria muito com aquilo, né? E eu não percebia que quão grande dádiva que meu filho era uma criança saudável, né? Que ele engatinhava, aquele bebê gordinho mais lindo, e eu não conseguia enxergar aquilo, eu só conseguia enxergar o meu luto. E eu fui tentando, ao longo desse sofrimento, tentar sair disso, porque eu sei que meu filho precisava de mim. E uma certa vez, eu vivi esse luto intensamente durante 1 mês. Eu cheguei na igrejinha São José de Timóteo, e porque minha mãe mora lá, e eu fui passar um dia na casa dela e eu falei assim, eu vou visitar Jesus. E eu fui para a igrejinha de Timóteo e lá o sacrário é um tronco de uma árvore. E eu cheguei nessa igreja, me ajoelhei diante o sacrário e eu chorei, eu não me lembro tanto de tempo que eu fiquei ali. E eu me lembro que eu pedi a Jesus, Jesus me tira desse deserto porque o meu filho precisa de mim, né? Ele é apenas um bebê. E ele precisa de uma mãe saudável para cuidar dele. E eu sei que eu saí dali uma nova pessoa. E quando eu me dei conta, quando eu levantei dali, eu me vi outra pessoa, né? Jesus tinha curado as minhas feridas, tinha me tirado daquele deserto.
Foi muito lindo a ação de Deus, do Espírito Santo naquele momento em minha vida. Então eu já saí dali e procurei loja de R$1,99 para comprar brinquedos diferentes, coisas que estimulassem o meu filho. Comecei a ler, eu comecei a estudar, eu comecei a fazer cursos dentro do autismo para poder ajudá-lo, porque eu me deparei com uma situação que eu não tinha muita informação. Minha mãe acabou que fez uma especialização em autismo. O meu esposo Fabiano, no momento do meu sofrimento, né? Claro que ele também estava sofrendo, mas ele foi muito sábio, né? Ele se manteve firme, ele se manteve um homem de fé para sustentar aquele momento que eu estava passando, né? Então a presença dele, a motivação dele, a oração dele foi muito importante para a gente, para o Lucas naquele momento que eu estava passando. O Lucas nasceu para mim novamente. Eu comecei a ver o Lucas com outros olhos, com os olhos de amor, com os olhos de compaixão, e esse amor foi crescendo a cada dia. Então eu via nas pequenas conquistas que ele conseguia, adquiria, eu via uma grande vitória. Então isso me motivava a buscar cada vez mais conhecimento, buscar cada vez mais novas técnicas para mim poder ajudá-lo e no desenvolvimento dele. Lucas hoje para a gente é uma bênção. Eu sou muito grata a Deus por ter nos dado Lucas, né? Hoje nós somos pessoas totalmente diferentes. Nós olhamos para as pequenas coisas e Deus está nas pequenas coisas. Eu sou uma profissional diferente. Eu olho para essas mães que têm crianças com deficiência com os olhos de compaixão. Então eu e minha família, nós somos muito gratos a Deus pela oportunidade do Lucas ter saído do coração de Deus e ter vindo para a nossa família. Deus sempre tira um bem maior, sempre. E a gente cresce espiritualmente com isso. O próprio bem maior, né, foi o Lucas, né, em nossas vidas, né? Porque com a vinda do Lucas, eu me tornei uma pessoa mais humana, eu tenho um olhar mais compassivo pelo outro. Então, como mãe, a gente se dói, né, diante de uma mãe também que tem uma criança com alguma necessidade especial. Eu diria para esses pais, né, que estão vivendo talvez esse diagnóstico recente, ou os pais que já viveram, ou esses futuros pais que irão viver esse momento tão difícil, que acreditem em seus filhos, que tenham fé em Deus, que esse momento de dor, esse momento de luto, né, esse momento da não aceitação, isso passa, porque Deus vai transformando esse sofrimento, essa dor da alma em amor, né? As nossas crianças, elas transbordam amor. Então, o que vale a pena é nós vivermos um dia após o outro e acreditando que o amanhã vai ser melhor do que hoje. E a gente, olhando para cada vitória, é uma gota do sangue de Jesus derramado na cabeça dessas crianças, na vida dessas crianças. Então eu creio que naquele dia que eu supliquei a Jesus que derramasse o sangue, uma gota do sangue dele na cabeça do meu filho, eu creio que essa gota é derramada diariamente, porque a cada conquista é uma bênção de Deus em nossas vidas. Eu gostaria de agradecer do fundo do meu coração pela Karen, pelo Fabiano. Eu acredito que foi muito difícil, sobretudo para Karen, ter que falar sobre isso, ter que se expor, mas eu acredito também que o seu testemunho não só vai ajudar na conscientização neste mês de abril, mas também vai servir como luz sobre os nossos sofrimentos. E a partir daí, nós também temos a oportunidade de aceitar aqueles sofrimentos que Deus permitir, a fim de nos santificar também. E antes de terminar, eu gostaria de dizer para você que é daqui da região do Vale do Aço que você pode adquirir o livro aqui também. Você pode encontrar o livro na livraria João Paulo II, no centro de Patinga, na livraria Leitura no shopping de Patinga, na loja de artigos religiosos Nossa Senhora Aparecida no bairro Horto e na Secretaria Paroquial Senhor do Bonfim. Na próxima aula nós vamos refletir sobre a segunda via. Hoje aprendemos que podemos ir para o céu através dos sofrimentos involuntários enviados por Deus, mas tem a nossa parte,
nós também podemos dar a nossa contrapartida. E será os sofrimentos voluntários que parte da nossa vontade que nós vamos conhecer. Deus te abençoe e até a nossa próxima aula.